dia, Mogi das Cruzes, bom dia, região do Alto Tietê. Mais uma quinta-feira, estamos aqui no programa Vanguarda, que está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram, pelo canal do YouTube da Vanguarda e também pelo canal do YouTube da Rádio Itapetí. Depois desse programa ao vivo, vocês vão poder assistir. Para quem perder, vai ficar disponível para todo mundo ver. Hoje a gente está aqui com a Silvia Quimelo. Bom dia, Silvia. Bom dia, Sabrina. Bom dia a bom todos. Dia, Maria. Bom dia, Maria. Bom dia, Silvia. Eu queria, antes de apresentar o nosso convidado, que aliás é muito interessante, muito bacana ter ele aqui com a gente, queria falar que a Vanguarda, a partir da semana que vem, dá início às entrevistas, às sabatinas dos candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes, prefeito e prefeita, e que virão aqui com os seus vices também. Então, semana que vem, a gente vai receber a candidata Sheila Mantovani e o seu vice, Joel, e Tenente... Esqueci, Tenente Elmo, me perdoa. Joel tá com o vice do Caio Cunha na cabeça, sabe por quê? Porque hoje seria ele, mas o candidato declinou do convite da Vanguarda, e aí então a gente vai começar a partir da semana que vem. Mas não tem o menor problema, porque o nosso assunto hoje aqui é meio ambiente. Nós passamos aí por uma semana difícil para o estado de São Paulo, principalmente no interior, com essas queimadas, né? Ribeirão Preto estava pegando fogo literalmente, e não só lá. Aqui Mogi na região também. Do Alto Tietê, em Mogi das Cruzes também, tivemos vários pontos de queimada. Uma situação complicada, causada talvez também pelo próprio ser humano e que afeta a nossa vida, né? E o meio ambiente. Nós vamos falar disso e também de outros assuntos com ele, que é especialista em meio ambiente, mestrando em cidades inteligentes e sustentáveis, tem 55 anos, já foi secretário de Meio Ambiente aqui em Mogi das Cruzes, secretário de Cultura e Turismo do Governo do Estado de São Paulo. Ele é o Romildo Campelo. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Sabrina. Obrigado pelo convite. Agradecer a você, a Maria, a Silvia, por estar com vocês aqui. Sair da posição de espectador para participante do programa é sempre muito bom. Muito bom. A gente abriu falando aí antes de falar de meio ambiente, eu estava falando sobre as entrevistas dos candidatos, né? Que a Vanguarda vai fazer. Então vamos falar um pouquinho de eleições, né? Porque, afinal de contas, estamos aí, amanhã começa o programa, o horário eleitoral, né? É um momento importante para o próprio eleitor poder escolher melhor, né, o seu candidato e tal. Como é que você está vendo essa campanha? Tá diferente? É uma campanha pós-campanha de pandemia, né? Será que a gente já voltou com tudo ou ainda estamos engatinhando nessa campanha, Romildo? Sim, Sabrina, eu brinco com uma frase que para nós que somos ou da política ou do jornalismo, o processo eleitoral não termina nunca. Né? É verdade. Sim. É um processo contínuo, né? Eu brinco que é igual escola de samba. Terminou a apuração, já começa a pensar no próximo samba enredo, né? Do carnaval do ano seguinte. É verdade. Mas o eleitor, o cidadão, só percebe que vai ter eleição quando muda o horário da novela, né? Que é amanhã. Infelizmente. Sim. Certo? Porque é quando começa o horário da televisão. Sim. É a partir desse momento que a pessoa fala, nossa, esse ano tem eleição. Aí vem aquela pergunta, é presidente, é governador, é prefeito? A grande maioria das pessoas não está sintonizado na questão eleitoral. Então, isso é o normal do cidadão, da cidadã. E é uma campanha muito diferente aqui de Mogi das Cruzes, né? Primeiro, por ser pós-pandemia, e talvez o mais importante, porque é a primeira vez que você tem 3 grandes forças políticas disputando a eleição, né? Talvez possamos olhar lá atrás, quando tinha Jacó Lopes de um lado, sabe, outros grupos, Valdemar, Jacó Lopes, quando brigaram, eram 2 polos, tal. Mas na política recente, dos últimos 20 anos para cá, sempre foi o grupo que estava na prefeitura se sucedendo, né? E dessa vez nós temos uma ruptura. Você tem um prefeito que ganhou,
ganhou uma eleição numa condição inusitada. Né? Muito inusitada. Completamente inusitada. Que refletia também o momento que o Brasil estava vivendo, né? De mudança. De querer uma mudança, mas não saber muito bem para onde estava indo. É mais ou menos como se fala, desastre de avião nunca é um fator. É né? verdade. É a soma de vários fatores que isoladamente não derrubaria a aeronave. Sim. Então, catástrofe normalmente são fatores inusitados que se somam. Você está dizendo que a eleição do Caio Cunha foi uma catástrofe para Mogi, Romildo? Também, mas eu digo a não reeleição do Marcos Melo também foi um fato fora da curva. Fora da curva. Catastrófico no sentido de que Era o natural, comportamento natural seria a reeleição. Né? Verdade. Porque estava no governo, agora cometeram erros de avaliação, de condução, que chegaram onde chegou numa eleição que perdeu por 8 mil votos. Se você olhar o primeiro turno... É muito pouco, né? Teve fatores, por exemplo, os vereadores que foram presos, somados, não dava menos de 20 mil votos, fazendo uma conta por baixo. Uhum. E esses vereadores não disputaram a eleição, ou não disputaram nas condições normais que poderiam disputar. Desses 20 mil votos, precisaria de menos da metade para o Marcos Melo ser eleito no primeiro turno. Uhum. Né? Então, a gente teve uma abstenção muito grande por causa da pandemia. Pela pandemia, uma abstenção muito grande no perfil de eleitorado mais próximo do Marcos Melo, porque pessoas mais velhas, ou de maior renda, né? Uma sensação errada do já ganhou, então não preciso me arriscar de ir votar pela pandemia, e não foram. Né? Então, o exemplo do avião, quer dizer, são vários fatores que somados deram o resultado que deu. Né? A catástrofe do governo Caio Cunha é uma outra pauta, né? Que a gente pode falar disso, né? Mas que não compreendeu que não foi ele que ganhou, foi o Marcos Melo que perdeu. Foi uma situação, né? Então, a falta de compreensão da leitura do cenário político do Caio Cunha, de entender de que ele não ganhou, o Marcos Melo perdeu, e ele teria que ter a humildade de reconstruir ou construir uma aliança política com as forças derrotadas e não passar 2 anos e meio comemorando a vitória, fez com que o governo patinasse como patinou. Né? Tem razão. Não conseguiu, era mato na rua, sabe? Ainda está, sim, né? Melhorou um pouco, né? Que em 4 anos conseguiram aprender a cortar mato. Né? Então, há uma evolução. Melhorou com zeladoria, há com pouco saúde, tempo. com educação, sim. né? Não, eu ia chegar nesses itens lá. todos, mas assim, porque há um erro, há vários fatores, por exemplo, a questão geracional, né? De achar que quem é mais velho não serve para nada, e os jovens descobriram a roda, a pólvora, né? E mandou embora todo mundo que conhecia, que tinha conhecimento, desmontou a estrutura e não foi capaz de montar uma estrutura que funcionasse, né? E está aí patinando, problemas, o hospital não funciona como funcionava, licitações super duvidosas, né? Que ainda serão avaliadas no tempo, né? Porque quando você está no governo, você demora aí 4, 5, 6 anos para poder as contas serem avaliadas, julgadas, né? Sim. Eu me lembro muito de um presidente do Tribunal de Contas, quando eu era secretário de Cultura, que me falou assim, olha, secretário, um secretário talvez não precise de um advogado, mas um ex-secretário com certeza precisará. Né? Quer dizer, porque isso os julgamentos de contas só acontecem 3, 4, 5 anos depois. Sim. E você não tem mais a estrutura que tinha, né? Porque você não está mais no governo e isso... Não está mais tão protegido. Sim. Tão protegido, toda aquela estrutura que se tem quando está no governo. E essa conta chega um dia, né? E vai chegar, né? Então tem muita coisa ainda que a gente vai descobrir, vai acontecer, mas o fato geral é que a percepção do mogiano, o que a gente vê de gestão da Prefeitura Municipal é muito ruim. Né? O que se prometeu de maneira inclusive arrogante, transformar o Brasil a partir de Mogi, infelizmente foi verdade, mas transformou para pior. Ao contrário, né? Infelizmente a promessa foi cumprida, mas o sinal ao contrário, não para melhor, e sim para pior. Né? E o Partido Verde hoje, atuando na campanha, como é que está a coligação, como é que está a campanha, como é que está a atuação do Partido Verde nessa eleição? É uma situação muito nova para nós do Partido Verde de estar em federação com o PT e PCdoB. Né? Naquele momento histórico de 2024, né?
24 não, tá certo? Não, 22. 22, né? Eu entendo que o Partido Verde não tinha outro caminho a não ser a federação por 2 motivos. Primeiro, para sobreviver ou ultrapassar a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, né? E segundo, para tirar o Bolsonaro do poder, né? Esse era, eu acho que desse ponto de vista o partido acertou. Do ponto de vista eleitoral para o partido foi muito ruim, né? Porque nós passamos os últimos 20 anos ao lado do PSDB, né? Do governo Geraldo Alckmin, governo Serra. O partido sempre esteve próximo ao centro-direita, PSDB, como foi aqui em Mogi, com o governo Jundiabe, Bertaioli, Marcos Mello. E o nosso eleitor não entendeu isso, né? O nosso eleitor do Partido Verde estava acostumado a um Partido Verde mais ao centro e à direita, e não reconheceu o partido indo mais à esquerda, né? Então, o preço disso foi não eleger nenhum deputado no estado de São Paulo, nem federal, nem estadual, né? Do ponto de vista nacional, foram eleitos 6 deputados federais, mais da região do Nordeste, né? Mas o preço eleitoral foi muito pesado, né? E tem sido um aprendizado aí, conviver em federação. Não é fácil, porque ao mesmo tempo cada partido tem a sua autonomia, mas a decisão final é da federação, né? Então é um exercício de diálogo, de convívio constante, né? Que a gente tem aí em algumas cidades muito bem, aqui em Mogi a gente não tem tido problema, mas em outros municípios com muita dificuldade, né? Municípios onde o PV e o PT, por exemplo, eram inimigos históricos e agora tem que conviver, né? Não tem opção, né? E como é que está sendo essa convivência? Aqui tranquila, né? No começo muito difícil por uma questão exatamente, porque pessoalmente, eu, por exemplo, sempre me relacionei cordialmente com o Rodrigo Valverde, com o Iduígues, nunca tive nenhum embate, nenhum problema, né? Mas nunca fomos próximos, nós sempre estivemos do outro lado, né? Exato. Das eleições, né? O Partido Verde apoiou, desde 2000, apoiou o Junge, depois Bertaioli, Marcos Mello, sempre por esse caminho que nós trilhamos juntos, né? E eles sempre estiveram do outro lado, sempre foram os nossos adversários, né? Mas com a federação, o vínculo meu é com o Partido Verde, né? Então eu mantive o vínculo com o Partido Verde, né? Então não há uma incoerência nesse sentido, porque o vínculo mantido é com o Partido Verde, né? E o Partido Verde que entrou na federação com PT e PCdoB. E a gente aprendeu aí nesse período a se conhecer, se reconhecer e aprender a trabalhar juntos aí. Auxiliei um pouco, não muito, mas auxiliei um pouco na formulação do plano de governo, algumas questões aí de planejamento da campanha, né? Hoje o Partido Verde tem uma cadeira na Câmara Municipal que é ocupada pelo Carlos Lucareschi. Qual a expectativa com relação a essas eleições? Você acha que vão ampliar esse número de vagas na Câmara? Olha, eu acredito, primeiro, né, se nós estivéssemos em federação na eleição passada, fizemos essa simulação, porque pegamos os votos do PT, PV e PCdoB e simulamos como se estivesse em federação na eleição passada. Se você olhar, a federação tem 2 vereadores, o Iduígues e o Lucareschi, né? E teria um terceiro, que teria o Rodrigo Romão, teria sido eleito. Se tivesse a federação na eleição passada, teria feito 3, né? E eu acredito que deva atingir 3 cadeiras da federação nesta eleição, né? Pelo número e a estimativa que se faz da votação dos candidatos e candidatas, os 24 candidaturas que nós temos, mais o voto de legenda do Rodrigo Valverde, que é o candidato a prefeito. Que o voto de legenda, se você olhar historicamente, dá em média 10% do voto do prefeito, né? Que não é ideológico, é erro, né? Porque aquele eleitor mais simples, com pouca instrução, vai na urna e a cabeça dessa pessoa está querendo votar no prefeito, né? Só que o primeiro voto é do vereador. Então, normalmente, há um erro. Sim. Né? E a pessoa bota lá os 2 dígitos do prefeito e confirma, só que votou na legenda do vereador. Né? Na legenda do prefeito ou do vereador. E depois vai votar para o seu vereador. Então, normalmente, pode olhar que dá muito próximo de 10% a votação do candidato a prefeito e o voto de legenda dessa pessoa, né?
Então, somando o voto de legenda e o voto das 24 candidaturas, eu acredito que fará 3 cadeiras. Quem são essas pessoas que estão despontando aí para ocuparem essas 3 cadeiras? Então, eu vou falar 4, 5 nomes, vai ter 19, 20 brigando comigo. Não dá, Então né? não responde, ué. Não dá. Quer não responder, não responde. Então, assim, você tem nomes aí disputando, claro, naturalmente, do Iggs Lucares, que estão na cadeira, a Karina do Adote Já, que está no Partido Verde, é uma forte candidata a vereadora, o Rodrigo Romão pelo PCdoB, o Cláudio Bestler, o Alexandre Almeida, né? São pelo menos aí 6 nomes que eu me lembro assim de cara, que são nomes fortes. Sim, tiveram boa votação nas últimas eleições. Sim, ou no caso do Cláudio Bestler teve uma votação um pouco menor, mas nessa eleição ele somou forças que ele não teve em eleições anteriores. É verdade. Forças de petistas históricos, porque todos esses 3 partidos, PV, PT e PCdoB, na eleição passada lançaram 35 candidatos cada um. Só que agora os 3 tiveram que chegar a 24 nomes. Né? Então, primeiro, chegou aos seus nomes mais competitivos, com maior potencial de voto. Então, há uma seleção natural aí, um afunilamento natural do perfil dessas candidaturas. Então, são aqueles que têm mais votos. Né? E muitos desses que não foram candidatos foram somar a esses candidatos. Né? Alguns foram para outros partidos, mas muitos estão somando, né? Como é o caso da própria Karina, que muita gente do Partido Verde soma a candidatura dela, por isso que chama Coletivo Verde, Karina Adote Já Coletivo Verde. Então, muita gente do PV que não pôde ser candidato vai somar na candidatura dela. E é o caso também do Cláudio Bestler, que soma aí. A Sônia Beraldo, por exemplo, vai apoiá-lo, que é a vice-presidente do PT. O Davi, que é uma outra força ligada à questão rural, soma com o Cláudio Bestler. O Rodrigo Romão praticamente tem uma mulher candidata, mas é praticamente o candidato único do PCdoB. Então, são candidatos que vão somar muitos votos e eu acredito que vão disputar essas 3 cadeiras aí nessa soma. Nessa E vocês já estão preparados aí para o horário político gratuito? Já, isso é uma novela. Né? Quanto tempo que vocês vão ter de 2 minutos e meio, mais ou menos. E vai dar para passar o recado? Eu entendo que sim. Tempo de televisão tem 2 problemas, Silva. Ou pouco tempo ou tempo demais. É verdade. Certo? Porque pouco tempo, para quem é mais velho talvez não saiba, mas o candidato Enéas, né, que tinha um tempo minúsculo na época. Para quem é mais novo. Para quem é mais novo, não vai lembrar, para quem é mais velho vai recordar. Né? Meu nome é Enéas, ele dava um recado em 20 segundos, falava super rápido e tal, mas foi um fenômeno. E muito tempo de televisão também é um problema. Porque chega uma hora que você vai começar a botar videoclipe, cansa. Música, tal, porque cansa, né? Então, 2 minutos e meio, eu penso que é um tempo excelente para se trabalhar, né? Dá tempo de explicar ideias, contar. Primeiro, o programa de televisão primeiro tem que se apresentar, né? O candidato, a candidata tem que dizer de onde veio, sua história, pedir licença para entrar na casa das pessoas e depois apresentar suas propostas. Então, esse tempo é mais do que suficiente, né? O problema são os outros 2 extremos, ou pouco tempo ou muito tempo, que aí é muito recurso para administrar e não é fácil produzir um programa. Você sabe tão bem, ou muito melhor do que eu, produzir um programa de TV não é fácil. Eu acho que a partir de amanhã a gente vai ter essa sensação mesmo que nós estamos numa campanha, né? Porque por enquanto está bem morno. Tem morno. Muita judicialização. Pouquíssimos banners na cidade para dar um pouquinho de Romildo, clima. você já participou de quantas campanhas? Maria, desde os 7 anos de idade. Pai dele é o seu pai, né? Exatamente. Meu pai foi candidato a vereador no século passado, em 1976. É o Romildo Campelo. Romildo Campelo também. Júnior, verdade. Na verdade, eu não sou Júnior. Meu pai, para complicar, eu tenho o sobrenome ele é Romildo de Oliveira Campelo. Eu sou Romildo de Pinho Campelo, né? Que é o sobrenome da minha mãe, né? Então, com 7 anos de idade, meu pai foi candidato a vereador em 1976. Eu pedi a voto para ele, eu me lembro disso claramente, né? Depois ele foi eleito em 82, na eleição, porque ele foi eleito vereador, né? Então, desde pequeno eu convivo com a política, com campanha, né? Então é um ambiente
né? Conheci. Você nunca se candidatou? Candidatei. Já se candidatou? Duas vezes, uma deputado federal e tá. uma deputada estadual. Nas Aí eleições desistiu. passadas você foi candidato a Fui. deputado, né? Estadual, fui. Estadual. Aí eu sofri pandemia e essa mudança do PV para a esquerda. Gente, ó, a gente usou metade do programa e nós mas- ficaríamos então, aqui mas eu queria eternamente. perguntar o seguinte, e quais Quais são são as as do bandeiras? ambiente? Quais são as bandeiras do PV para Mogi das Cruzes, né, para essas eleições? Primeiro, assim, é uma compreensão. Eu vou falar de uma que eu acho que é uma grande contribuição que a gente colocou no plano de governo do Rodrigo Valverde, que é repensar o SEMAI. Tá? O SEMAI hoje é um patrimônio de Mogi das Cruzes, né? É uma conquista da nossa cidade ter um serviço de água independente da Sabesp, né? Apesar da gente comprar água bruta da Sabesp para algumas regiões da cidade. E o SEMAI vai sofrer uma grande pressão com a privatização da Sabesp, né? Ele vai ficar isolado, vai ser um dos poucos serviços que vai ter uma pressão muito grande. E o que está no plano de governo? É repensar o SEMAI para deixar de ser uma empresa de água e esgoto e passar a ser uma empresa de saneamento e energia. O que é isso? O SEMAI poder ter a sua própria usina de incineração de lixo. Tá? Nós temos uma luta histórica em Mogi das Cruzes contra o lixão, o aterro no Tabuão, mas de verdade a gente regrediu na questão do lixo em Mogi das Cruzes, né? Nós implantamos no governo Bertaioli o Recicla Mogi, uma política de reciclagem, de coleta seletiva, ecopontos. Isso não tem mais, está destruído, está sucateado. Os ecopontos não funcionam mais. Funcionam precariamente, Maria. Se você olhar, nem cobertura tem mais. Foi destruído, não foi reconstruído. É uma triste realidade a infraestrutura que nós temos hoje na questão do lixo. E a gente manda lixo para aterro, né? Então, o SEMAI poderia ser uma empresa para construir um incinerador de lixo, que é no Brasil um assunto demonizado, né? E os catadores não entendem e são contra, porque o incinerador não é um gerador de poluição, né? Eu tive a oportunidade de visitar incinerador no Japão, na Holanda, na Alemanha, e é absolutamente junto da cidade. É uma fábrica que você só vê um caminhão entrar e não vê nenhuma fumaça sair, né? Nem cheiro se sente de lixo, porque eles fazem uma pressão negativa, puxa o ar, então todo o cheiro vai para dentro da fábrica, né? E essa usina poderia gerar energia elétrica, né? E além disso, o SEMAI poderia implantar um grande programa de energia solar. Nós temos aqui em Mogi um enorme fabricante de placa solar, aqui do lado, que é o GIM. Certo? O GIM fabrica placa solar e o SEMAI poderia ser a empresa de implantação de energia solar na cidade toda, para fortalecer essa empresa e ela ter recurso, força financeira e ser uma grande propulsora de desenvolvimento em Mogi das Cruzes. E essa ideia não é totalmente original. Eu estive em Medellín no ano passado. Eu estou fazendo mestrado em cidades sustentáveis, inteligentes sustentáveis na Uninove, e um dos módulos é um módulo internacional, e a gente foi para Medellín, na Colômbia, que é uma cidade que saiu, nos anos 90, da cidade mais violenta do mundo, onde morria mais gente assassinada no mundo, para uma das cidades mais desenvolvidas, com maior índice de desenvolvimento humano do planeta, né? Inverteu completamente. Uma série de políticas públicas, não é só isso. Mas uma das políticas que foi usada foi o fortalecimento do SEMAI de lá para se tornar a mola propulsora do desenvolvimento local, né? Exatamente nesse sentido. O SEMAI de lá, além de água e esgoto, ele gera energia. Eles têm uma usina e tal. E a gente poderia transformar essa realidade ambiental a partir daí. E a partir daí uma série de políticas públicas sendo colocadas. Retomar com força o licenciamento ambiental municipal, porque a CETESB não dá conta, pelo prazo, a gente precisa ter agilidade para os empreendedores de um lado, mas um olhar atento do outro. Não é liberar qualquer coisa a qualquer custo ou de qualquer jeito, não. É de maneira rápida dizer sim ou não e principalmente como fazer. Olha, essa fábrica não pode ser desse jeito, tem que ser dessa outra forma. E aproveitar as nossas características ambientais
e transformar isso num diferencial. Trazer empresas com esse perfil, né? Gerar emprego e renda com esse perfil de uma economia que se chama hoje de baixo carbono. Que há uma mudança, você vê isso nos Estados Unidos, por exemplo. O Biden investiu bilhões de dólares na mudança tecnológica. Motores com novas tecnologias. O motor elétrico que eu tenho lá, eu não sou muito favorável ao motor elétrico, não. Acho que a solução nossa tem que ser híbrida, tem que fortalecer o nosso álcool com motor elétrico, mas com motor a álcool, porque a gente tem uma base instalada de cana-de-açúcar extraordinária, de usina de álcool, que não pode ser perdida, não pode ser jogado isso fora, por baterias que não são tão ecológicas assim, se você olhar mais profundamente. Junto com o álcool, há um equilíbrio na questão ambiental, porque você dá uma vida útil muito maior para essas baterias, o álcool tira carbono da atmosfera, é renovável, né? Então você tem com isso um modelo muito mais interessante. Ô, Romildo, a gente tem quando se fala em meio ambiente, a gente tem um ciclo aí de coisas que contribuem ou para o bem ou para o mal, né? No caso de Mogi das Cruzes, a gente está vendo um adensamento cada vez maior aí de população, pessoas indo de outras cidades morar aqui, liberação a rodo aí de condomínios sendo construídos, principalmente ali para o lado de César, né? E também invadindo aí a Serra do Itapetinho, que, na minha particular opinião, é um erro gigantesco. Enfim, e talvez falta de planejamento para um futuro aí do impacto disso, né? Do impacto que todas essas pessoas com 2 carros, porque nós estamos nessa média, 2 carros por habitante. Por habitante, o que é... Por família, assim. Não, por habitante, Maria, é muito carro. E falta de mobilidade urbana, poluição devido a isso, tal, geração de muito lixo. Tal. Como que você vê, qual vai ser o impacto disso no futuro, sendo que o que estava sendo feito anteriormente acabou sendo destruído, largado de mão, né? A gente estava começando, as pessoas estavam começando, porque demora a ter uma cultura de separação de lixo, né? O mogiano estava começando a se acostumar com isso, tal, e de repente, coleta seletiva, 0, ecoponto destruído. Não tem campanha de conscientização. Tem. Qual vai ser o impacto disso daqui a 10 anos, por exemplo? O impacto é enorme. A Silvia lembrou um ponto fundamental, que era a questão da educação ambiental. Né? Porque o Recicla Mogi não era também caminhões laranja com uma cor diferenciada para saber que, hoje é dia da coleta seletiva, separação do lixo úmido, que é o resto de comida, do reciclável, que é o seco. Mas era também, e talvez mais importante, era a educação ambiental nas escolas, com todas as crianças, material didático, educação, conscientização. Isso foi parado, foi interrompido. Né? E a questão da mobilidade, nós temos aqui do lado essa obra que só mudou de nome, né? Era Mogi mais Eco Tietê, virou, acho que Viva Mogi, uma coisa assim. Só mudou o rótulo. A obra é do governo Marcos Mello, e que eu, inclusive, ajudei a aprovar lá no Senado. Me lembro desse dia que Mas mudar o nome das coisas é a especialidade do atual prefeito. É querer enganar a formiga e botar sal no pote o açúcar no pote do sal. E achar que engana a formiga. Né? Não vai enganar a formiga de mudar, escrever que é sal. Não, açúcar é açúcar. Acreditemos que não. Né? Mas um outro grande problema, primeiro, essa obra já era para estar pronta. Ajudaria, pelo cronograma já era para estar pronta. Né? Não está pronta porque quis mexer onde não tinha que mexer, não mexeu nada e está aí a obra. Mas precisamos também pensar em outras soluções de transporte para Mogi, né? Que não seja só carro ou ônibus sobre rodas. Né? A gente Por exemplo. Quais seriam essas? Uma questão que o próprio Bertaioli falou uma vez, que é transformar o nosso trem no nosso metrô de superfície. Ter força política para que tenha um trem de Jundiapeba até aqui, César de Souza, que leve a cidade, seja o grande eixo de transporte da cidade. Mas as pessoas não podem pegar um trem lá em Jundiapeba e descer na Estudantes? Mas não em César, né? Não em César. Aí então teria que ter o transporte mas já tem centro uma previsão, César. Tá para 2030, e 40 e 50. Então, porque falta César de Souza, que é uma região com uma população muito grande e que cresce
a cada dia. César é muito importante, Muito. certo? Tem muita O crescimento tá para cá. O plano diretor prevê Exato. o crescimento. Sim, é. César Butujuru. Joga Sim, tudo sim, para é. cá, Sim. e aí você teria no eixo leste-oeste um trem de superfície e os ônibus levando para Bolsões para chegar nesse trem. Sim. Você desafogar a questão dos carros e do ônibus tradicional. Porque o ônibus tradicional a gente não tem corredor de ônibus aqui como você tem em São Paulo. Então disputa o espaço com o carro ou o carro disputa ainda, espaço com o ônibus. Né? Então se você tivesse um transporte nesse eixo leste-oeste e transportes que te levassem para lá rapidamente, você não precisava vir. Aí o ônibus não ia precisar cruzar o centro da cidade, ele faria Os bairros. os Exato, bairros. Então exato. teria que ter um terminal, né? Vários terminais. Aquilo foi o que foi mudado também no projeto. É, Sim, que foi tirado, É. que tinha previsão e virou capinha de asfalto. isso. Certo? Os terminais de ônibus viraram capa de asfalto, Isso. né? De profundidade aí que a gente precisaria avaliar com mais cuidado. Então, você tivesse esse eixo, terminais de ônibus, e uma outra questão que eu penso que a gente precisaria ter um Uber municipal. Tá? Por quê? A gente precisa pensar em soluções de deixar o dinheiro em Mogi. Hoje é. Existe uma ferramenta para isso, já usada há mais de 25 anos, chamada moeda social. Né? E o que é isso? A cidade pode gerar uma moeda que você troca, você vai na padaria, uma moeda como se fosse um real, certo? Mas que você usa na cidade. E você pode usar isso, por quê? Para você gerar serviços e remunerar pessoas para fortalecer a economia do município. Porque quando você paga no real, você pode ler esse dinheiro e vai para qualquer lugar. Sim. Quando você tem a moeda social, ele fica só aqui. Né? E você ter políticas de incentivo a esse uso, porque a Mogi, apesar da qualidade de vida que a gente tem, se você olhar de maneira técnica, nós somos uma cidade pobre. Né? Renda per A renda capita per é a capita menor nossa que tem, né, na região, é né? muito mais baixa Do que Suzano, do por que exemplo. Suzano, por exemplo. É. O que aconteceu foi que nos últimos anos nós tivemos gestões muito competentes, que souberam administrar a cidade, como a gente brinca, né? Tinha arroz e feijão, ia buscar mistura no governo federal, no Sim, governo do estado, sim. recurso fora. Mas a nossa receita é muito apertada. A nossa cidade ela é bem organizada, mas ela não é rica. Se você compara a renda per capita na região, nós somos baixos. Né? Então a gente precisa pensar em maneiras de aumentar a renda e aumentar a circulação de dinheiro dentro de Mogi. Então a moeda social poderia ser um exemplo de se utilizar na questão da reciclagem, como Salesópolis está fazendo de maneira muito competente. Tem uma moeda em Salesópolis, quem leva material reciclável recebe nessa moeda social e pode ir numa loja do município, pegar comida, brinquedo, material escolar, né? E, por exemplo, essa questão do transporte, você ter o Uber de Mogi. Um aplicativo de Mogi, várias cidades já fizeram isso. No interior tem Jales, por exemplo, é uma cidade que tem o Uber da cidade. Exato, exato. E você ter o aplicativo, por quê? Porque ele vai ter uma remuneração melhor do que o Uber, certo? E uma moeda que circula aqui. E ele vai poder ir no supermercado, na padaria, sabe? Pagar as contas em Mogi. E talvez, não sei, pagando menos encargos, possa para o consumidor ser um valor também melhor, né? Sim, sim, sim. Porque a resposta à sua pergunta do transporte, eu penso que ela é integrada. Não tem uma única ação que com uma varinha mágica você fala, pum, resolveu. Né? São várias políticas que têm que ser repensadas, recosturadas, repactuadas com a sociedade, para que a gente possa mudar o destino da cidade, reconstruir esse futuro que do jeito que está, não será um futuro promissor. Bom, promissor. Seria legal verdade. também incentivar outros tipos de modais, né? Como, por exemplo, o ciclismo, né? A bicicleta, né? Uhum. Que hoje a cidade também parece que é meio truncada nessa Houve questão de uma ciclovias. tentativa de ciclovias Né? Ciclofaixas, para ciclovias. ingleser, né? É. Mas não são ciclovias de verdade. Não. E é mais do que pintar o chão de vermelho. É, claro. Né? Porque a segurança desse ciclista Sim. o ciclista está ali totalmente desprotegido, né? O para-choque é o peito, não tem proteção, né? O máximo que ele pode pôr é um capacete. Um capacete. Né? Agora há uma dificuldade prática de você nas ruas que temos colocar ciclovias separadas, tudo mais.
é um planejamento fundamental, mas eu acho que é a médio e longo prazo, para você, alguns trechos, e principalmente associado a essas estações, né, que você poderia levar a bicicleta até uma estação de ônibus, Sim. por exemplo, né, um terminal, guardar com segurança a sua bicicleta e dali você pega o trem. Sim. Ou alugar, né, bicicleta. Ou alugar também. Mas é cultural também, né? É. Agora, a nossa topografia ajuda com a questão da bicicleta, né? Como a Mogi cresceu paralelo ao quem Rio tem Tietê. Não é meu caso. Mas é né? bom. Nem o meu. Mas ó, é uma forma, Mas- uma mas é um maneira bom de você começo. entrar em forma, Por né? isso que a questão do terminal sim. ajuda. Você não vai andar a cidade inteira. Você vai lá 2 quilômetros até o terminal, guarda, pega um transporte. Né? Mas como a gente cresceu paralelo ao Rio Tietê, a grande maior parte da cidade é plana. É. Né? Então você tem uma ocupação numa região bem favorável aí ao uso de bicicleta. É um Sim. sonho delirante, assim, falar em transporte aquático pelo Olha, rio. Se for um delírio, deliramos juntos. Porque eu já pensei nisso várias vezes. A gente até tentou, o desassoreamento do Tietê foi uma ferramenta Sim. para isso, para poder liberar, mas eu penso que a gente usa mal o Tietê, Muito aproveita mal o Tietê, tanto para transporte, né, como para turismo. Porque, apesar de ser poluído, e muito poluído também aqui em Mogi das Cruzes, mas não chega a ser como é em São Paulo. Será que a gente conseguiria limpar esse rio aqui, pelo menos localmente, para usá-lo como uma hidrovia? Então, a gente chegou a projetar isso no governo Bertaioli, que seria você ter um barco ligando o Parque Centenário ao Parque Leão Pfeffer, né? Como um primeiro exercício de fazer esse... É um trecho grande. Mas seria não um transporte do dia a dia, mas um transporte, Um teste. um teste e um começo de uma cultura, de um exercício e tal. A gente não conseguiu recurso para montar essa estrutura, conseguiu o desassoreamento, né? O Tietê estava muito comprometido naquele momento, né? E foi muito importante esse desassoreamento, mas a gente não conseguiu a etapa seguinte, que era montar as duas estruturas e um transporte ali. Mas eu tenho esse sonho aí, que eu acho que não é eu acho que não é um delírio, porque se for, né? E como que seria esse barco? Comportaria quantas pessoas, mais ou menos? Então, Maria, aí a gente não conseguiu detalhar muito, né? Mas seria o que chamam de catamarã, que é um barco mais alto, que pode navegar com mais facilidade. Inicialmente como uma atração turística. Turística. Né? Para poder você ter como a gente tem aí o pedalinho, como o saudoso, tem um pouquinho de pedalinho, né? Que Tem hoje ainda, no acho Parque que No Parque no Centenário. Centenário Centenário tem. tem e tal, como um Tem. atrativo. Mas que faz com que o rio se movimente, né? E você acaba garantindo com isso uma limpeza, Limpeza. constante. É verdade. Porque Claro. hoje o mogiano, ele dá as costas pro rio, né? É, Em vez dele apreciar o rio, ter essa questão do... A impressão que eu tenho que tem criança, Que até nem adolescente, sabe. que nem sabe que tem- o rio passa por aqui. Porque, Silvia, isso que você falou, muito corretamente, assim, historicamente, a nossa forma de ocupar a cidade sempre foi deixar o rio de costas, né? Ficar de costas para o rio. Porque sempre foi o lugar onde se jogava o lixo, seja o do banheiro, né? E a nossa cultura, nossa forma de ocupação nunca foi aproveitar o rio nesse sentido. Sempre foi o rio como o esgoto, por onde vai o lixo, vai embora. Só que isso funcionou muito bem com sociedades pequenas, né? Você tinha lá 1.000 pessoas morando no lugar, 2.000 pessoas, não 500 mil como é Mogi de hoje. Sim. Né? Então isso tem que ter uma mudança muito grande de pensamento, de olhar, e passar a olhar o rio, né? De frente para o rio. Né? E muitos lugares já fizeram isso com muito Contemplação, sucesso. né? Com muito sucesso. Né? Então, porque o governo Tarcísio também, ele prometeu essa limpeza do rio, né? A despoluição do rio Tietê, a partir do saneamento, investimento em saneamento com a Sabesp, né? Um trabalho em conjunto com a Sabesp, que ele garantiria a despoluição do rio já em Guarulhos, né? Mas também prometeu um monte de coisa que não está cumprindo. Isso é verdade. Isso é verdade. Diga-se de Então, passagem, então o você acha próprio pedágio. Você acha que é utopia ainda por enquanto? Não acho que é utopia. Não acho que a palavra não é utopia, mas acho que é um projeto que a gente precisa
persegui-lo, no sentido de trabalhar com várias etapas aí e colocá-lo. Por exemplo, precisa trabalhar a questão do esgoto. Tem um projeto que foi muito bem sucedido em São Paulo, que era Córrego Limpo, chamava Córrego Limpo, que é você fiscalizar a ligação clandestina de esgoto. Porque as pessoas construíam, e ainda constroem, e põem a água da chuva junto com o esgoto, né? Primeiro, que o esgoto não aguenta tanta água, o sistema de esgoto. E segundo, muita gente joga direto no rio. Fora que é um desperdício de Total. água, né? Não, de água, e o sistema de tratamento de esgoto não aguenta e não funciona com tanta água. Ele só funciona com a relação água e material de fezes, né? Não pode diluir demais, senão não tem reação das bactérias. Aí não serve para nada, não funciona. E aí a gente precisaria cuidar disso, evitar... Se você vai para perto do rio, o que tem de plástico é um negócio de louco. É lixo, né? Lixo. Ou porque jogaram, ou porque jogou no chão e a chuva levou, né? Isso tudo tem que ser colocado... Tem o agrotóxico, né? Agrotóxico hoje é menos do que já foi, né? Hoje tem um controle muito maior do agrotóxico, né? A gente tem muita chamada poluição difusa, que é, por exemplo, o escapamento do carro, né? Isso fica tudo no chão, né? A queima do combustível do carro, quando chove, isso tudo é lavado, mas vai para o rio, né? E isso dá uma poluição. O exemplo mais próximo foi Paris, na Olimpíada, certo? Sim. Porque estava mais ou menos sob controle, tanto que a prefeita e a ministra do esporte mergulharam. Só que aí choveu. E com a chuva, toda a poluição que estava na rua foi pro Rio Sena, né? E aí ainda o negócio... assim os atletas foram, né? Eu também, né? Foi obrigado a ir, né? O mesmo problema nas Olimpíadas do Rio, né? Sim, que Lagoa. Que não pôde usar, né? A Lagoa, acho que foi a Rodrigo de Freitas. Acho que foi. Então, agora eles disseram que viram coisas que os atletas que não queriam ter vistos, né? Inesquecíveis, né? Eu queria abordar um assunto porque o tempo Curte. que está em alta aí essa semana, infelizmente, que são as queimadas, né? Eu vi um vídeo esses dias, eu me pus no lugar da passageira de um carro, eles dirigindo lá no interior de São Paulo, e de repente, do nada, aquela fumaça e vai se aproximando do fogo e a mulher entrando em desespero, porque... devia estar muito quente aquilo, né? Até que eles conseguem atravessar e vão embora. O que a gente pode fazer para evitar isso? Porque todo ano é a mesma coisa. Mas piorou muito. E o que gera esse tipo de queimada? Então, Maria, são vários fatores, na minha opinião, né? Inclusive criminoso, né? Sim. Porque não é a quantidade de fogo que apareceu esse ano não é natural. Criminoso seria a pessoa mesmo que taca fogo. É isso que... Porque existe a combustão... Então, tem. Natural, né? Natural. Só que essa combustão natural acontece por raio. Sim. Certo? É por período de chuva. Exatamente, raio é período de chuva. Nós não certo? temos chuva. Então, assim, você tem o raio, mas o solo está molhado e esse fogo não se alastra, porque o raio está com a chuva, né? Ou já choveu, ou choveu logo depois, então tem um incêndio pelo raio e ele é rapidamente extinto naturalmente, porque o chão está molhado ou porque começou a chover. Não é o caso, né? Mas a gente tem vários fatores aí. Primeiro, uma mudança climática, de modo geral, o clima tem mudado, né? O desmatamento da Amazônia, né? E onde que o desmatamento da Amazônia influencia? Tem um fenômeno que, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio assim, chamado rios aéreos, né? Sim. A primeira vez que eu ouvi esse conceito, eu falei, como assim um Aliás, rio? é demais isso, é muito legal. Que é o seguinte, essa história. A Amazônia só existe por causa da Cordilheira dos Andes, né? Como você falou de uma música no começo, sabe aquela música que fala onde o vento faz a curva? Sim. Né? O vento faz a curva na Cordilheira dos Andes. Por quê? Se você pegar Ribeirão Preto e for para a direita no mapa, na África, está na mesma altura do deserto do Saara. Não sei se você já... Sim. Né? Não vou reparar. Não é à toa que Ribeirão Preto é quente pra caramba,
certo? Mas por que o Ribeirão Preto está na mesma latitude do deserto do Saara, não é um deserto? Porque tem a Cordilheira dos Andes, de um lado, e a Amazônia, que também só existe por causa das cordilheiras, e toda aquela imensidão de árvores solta vapor de água, certo? Isso. E esse vapor de água sobe e bate na cordilheira e vem para cá, onde faz a curva. Né? E esse vapor d'água faz essa curva e vai chover aqui em São Paulo. Toda a região centro-oeste, né? Mato Grosso, Tocantins, São Paulo e tal. E Faz uma tabelinha. Com a faz a cordilheira. tabelinha e vem Com a chovendo cordilheira. para cá, tudo mais. Sim. Então. Só que o que acontece? De novo a história da queda do avião. Desastres não é um fator só, são vários fatores juntos. Então você tem um desmatamento, você tem uma mudança geral do clima, esse desmatamento tem produzido menos água, menos vapor d'água, tem chovido menos, né? Ou seja, o chão tá seco, né? E tem uma ação deliberada de colocar fogo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrou que esse fogo tá surgindo no mesmo horário. Em vários lugares diferentes, sendo posto fogo mais ou menos no mesmo horário. Uma ação Mas coordenada. e o né? Ação resto coordenada, coordenado? Se o exatamente. INPE já Nossa. sabe disso, o que está faltando para pegar esses Proibir. caras? Já essas começaram a pessoas? pegar, já É. começaram a pegar. Uma ação um Não, pouco porque- lenta, você não acha? Acho. Mas o problema é como é que você acha literalmente essa agulha no palheiro, né? São vários pontos. São vários pontos espalhados pelo país inteiro de um camarada, indivíduos com uma garrafinha de gasolina e um isqueiro, certo? Não é fácil achar isso, É. né? E eu vi alguns vídeos, o camarada bota fogo, põe fogo, sobe na motinha e vai E embora. vai embora, eu vi também. Você viu Mas esse vídeo? vocês não Então. acreditam que seja reincidente? Então, mas é o seguinte... o Não que são aconteceu? pessoas novas fazendo Não, Não, isso. é bandido. Então bandido. eu acho que falta também um pouco de inteligência aí de Falta investigação. na nossa polícia. Várias falta. pessoas é? já foram presas aí nessa semana, né? Sim. Eu vi ontem uma entrevista do governador. Existe uma suspeita de o crime organizado Exato. estar agindo dessa forma. Agora, eu não entendo porque o crime... Qual que seria Qual o o sentido, né? objetivo do crime organizado? É uma represália, chamar atenção, porque afetou terrivelmente o agro. Sim. Como também tem gente que acredita que seja os próprios próprios produtores, donos de terra, donos de que terra, queimam, né? que queimam para ampliar, Pra ampliar a área. a área de plantio e que perdeu o controle, né? Agora, eu acho que é um não- pouco dos dois. Eu acho que é um pouco dos dois. A questão do crime organizado é que é mais rápido de você desmatar pondo fogo do que Sim. pondo máquina. Entendeu? Então você põe fogo, queima a parte de baixo e vem depois cortando madeira. Né? E fica o solo pronto para pôr gado, qualquer outra coisa. Né? E acredito também nessa hipótese de produtor que tem essa... Qualquer outra coisa não, né? Porque vira um solo pobre também. Né? Sim, Então, não dá para você... Sim. Só com o tempo que você vai Sim. recuperar aquilo com uma plantação, sim, algo assim. sim. Ou mesmo para gado. Né? E É. tem essa questão cultural, não sei se é a palavra correta, de usar fogo para, entre aspas, limpar o terreno. Né? E perder o controle, porque está seco demais. Né? O ar está seco demais. E esse, Muito vento, e esse, espalha logo. e esse né? rio voador, que é o fenômeno de vento, ao invés de trazer umidade, trouxe fumaça. Né? Trouxe fuligem Aqui para em Mogi cidades. estava horrível, Aqui, né? Na semana Brasília passada, né? estava horrível, aqui também, Aqui. muita gente com problema respiratório. Sim. Vai ter um impacto, né, na economia, porque Ah, vai. afetou demais o agro, né? Vai, no interior. vai. E principalmente a plantação de cana-de-açúcar, né? Que pode afetar o combustível. Combustível, todas de modo geral, né? Pegou plantação de trigo, pegou várias culturas diferentes, né, agrícolas, foram afetadas, várias, não foi pouco não. E queimadas enormes, não é uma areazinha, né? E de novo, assim, é uma conjugação de fatores. Você tem pouca umidade, muito seco, muito vento, né? E isso tudo espalhando muito rápido. E uma ação coordenada e criminosa, né? Para... talvez ação econômica, talvez ação política para tentar desmoralizar os governos, né? Isso tudo junto, porque a gente tem uma eleição municipal que já começou e que... O que você está achando da... Pelo menos para mim, foi uma novidade, acho que para todos nós aí, o quão grave é
a inserção do crime organizado dentro das prefeituras, né, pelo Brasil afora e particularmente na nossa própria região, né? Como que você vê essa situação? Sabrina, de maneira assustadora. Assustadora, né? Assustadora, assim. Não é de hoje, né? Nós já tivemos isso em Biritiba-Mirim, Salesópolis, minto, Biritiba-Mirim, Salesópolis não, Ferraz de Vasconcelos, né? Eu errei, em Ferraz e Biritiba, nós tivemos prefeitos presos ou prefeitos afastados, né? Só que isso está ganhando uma proporção assustadora, né? E que corre o risco da gente virar um Estado associado ao crime, ou seja, o crime tomar o poder. Ai, que medo! Não, vejo isso com risco real, se já não aconteceu em muito lugar. Rio de Janeiro, por Rio de exemplo, Janeiro, né? Sim, sim. Onde os últimos governadores todos o Rio de Janeiro foram está presos. também no imaginário das pessoas que é um lugar assim, assim, assim. Mas Mogi, Sim. Suzano, sabe? É tão surreal isso, para mim, pelo menos, né? Agora- Que a gente tenha gente do crime organizado dentro, enraizando nas administrações, né? E eles ganharam uma sofisticação na ação, né? Porque não é mais só a venda de drogas, o assalto e tal. Passaram a ter empresas, né? Então, Entendeu? E entrar, disputar contrato, ganhar Contratos, né? contrato, licitação, né? Na área da saúde você tem OS sendo investigadas com grande suspeita de estar ligada ao crime, né? Tem gente muito séria, como sempre tem, mas tem outras aí com uma suspeita muito grande de estar ligada ao crime e é um risco muito grande. Isso é fruto de uma promiscuidade aí entre a política e o crime, né? O crime vem se organizando há muito tempo, por exemplo, financiando pessoas para fazer faculdade de direito e virar depois advogado deles. Isso já vem há muito tempo acontecendo. E agora financiando políticos, campanhas, né? Primeiro no legislativo e agora, já há algum tempo, né? No executivo. Aqui em Mogi foi no executivo. no legislativo e no executivo, tá certo. Não, só tá pensando, né, na questão dos vereadores de cidades pequenas, assim, né? O tamanho do impacto disso para o município. Em Mogi a gente teve um empresário, né, chamado, o nome dele é João Gabriel, né? João Que tem Gabriel. uma financeira que estava em contato aí estava tentando, né, contato Estava, com... né? Agora não é, estava contato com alguns candidatos a vereadores aí, tentando patrocinar a campanha, mas é aquela coisa também, né? Os vereadores também têm que estar atentos, né? Porque apesar de você falar Saber que de onde você vem. não conhece a pessoa tal, mas você tem que ter uma investigação da vida da pessoa, não é verdade? Porque não tem almoço grátis, né? Esse dinheiro não vem à toa, né? E tem um problema que, assim, é um paradoxo aí, né? Assim, o financiamento público de campanha é um avanço, de um lado, mas trouxe outros problemas de outro, né? Por que é um avanço? Fala, mas é dinheiro público para a campanha política? De novo, não tem almoço grátis, né? Se você não tem um dinheiro para fazer a campanha, só quem é rico pode fazer campanha, né? Então, essa é uma discussão longa aí, né? Como a questão do salário dos vereadores, que o senso comum fala, que absurdo o vereador ter um salário. Tá, mas como que ele vai conciliar, né, a complexidade que é se ele exercer de fato o papel dele de vereador, de fiscal, de acompanhar o papel de fiscalizar a prefeitura, sem ter tempo integral para isso. E com o não financiamento, por mais dinheiro que se tenha colocado no financiamento público de campanha, e a não participação das empresas, proibição de doação, o crime passou a ser o financiador complementar dessas campanhas. Porque o dinheiro do fundo eleitoral é muito para o CPF, mas é pouco para o CNPJ. Quando você pega uma campanha, você tem lá 24 candidatos, milhares de candidatos no país inteiro. Quando você divide isso, né, não é tanto dinheiro assim por candidatura, né? E acaba sendo financiado, que é o que o Silvio acabou de colocar, mas vem um fulano de tal e fala assim, eu vou te financiar, tal.
Abriu essa brecha, né? Abre essa brecha e depois o cara vai cobrar, porque ele não emprestou o dinheiro, ele comprou o camarada, né? E cobra com juros de bandido. Bom, tem uma questão muito polêmica também, porque eu acho que o eleitor também tem que ser mais consciente. Quando fala sobre custo de campanha, o próprio eleitor, às vezes, ele obriga o político a agir de uma forma não muito republicana. Sim. Porque eu já participei de várias campanhas que o candidato chega, apresenta a sua proposta, fala que o objetivo dele, tenta convencer o eleitor a votar nele por projetos, e no final de tudo o cara pergunta: o que eu vou ganhar se eu votar em você? Aí esse mesmo eleitor vai para as redes sociais chamar político de corrupto. Sabe? Ué, nós não recebemos ontem um inbox de uma menina de 17 anos que mandou pro Instagram da Vanguarda oferecendo os serviços dela. Eu acho que ela não entendeu muito bem o que a gente faz, né? Oferecendo serviços para distribuir panfletos de eleição e negociar votos. Então, aí a gente respondeu: olha, você está começando sua vida adulta aos agora, 17 anos. não comece do lado errado. Sim. Porque isso é crime. Do lado errado da força, né? Não entre na escuridão. Por isso que essa questão de você, do Não, candidato, você tá certíssima. de ter recurso, tem que ter recurso. Mas também, isso também é fruto de falta de políticas públicas nesses lugares mais pobres e tal, porque se tivesse tudo bom, não teria o que você vai me dar. Então, né? Assim, eu acho que também, mas assim, porque o dinheiro da campanha correta é para você pagar gasolina, pagar para a pessoa estar disponível para fazer a campanha. Divulgar o seu nome, divulgar o seus nome, projetos. fazer o material e tal. E não para comprar alguém para votar. Sim. Mas o que a Silvia acabou de relatar... Isso é crime, vamos lembrar. Cansei de ver isso. Você vai, fala de ideia e tal. Certo? E a pessoa fala: tá, e o que você vai me dar? Sabe, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Quanto você vai... O político fica até constrangido. Fica. E outra coisa, e quem Mas não tem que faz, falar não. Só que é o seguinte, Sim, aí fala, você fala não, claro. você perde o voto. Não. Esse que é o drama. O não você fala. Mas esse crime não pode ser justificado. Não, eu entendo, não, mas não, é um não. drama pro político. Não, porque você fala não, mas o que eu quero dizer assim, há uma expectativa, é um ciclo vicioso, certo? De político que alimenta isso e de eleitor que exige isso do político. Tem que quebrar, claro que tem que quebrar. Mas aí, não dá para eu acho entrar que nesse também jogo. para mudar isso a gente tinha que ser colonizado, talvez. Não, mas eu acho que essa questão... É uma coisa muito... Veja, colonizado não a muda. corrupção. Eu acho que tem que começar agora com os cultura. jovens, uma educação com os jovens, tentar levar essa Mudança mensagem para os de jovens. mentalidade. Mas ontem mesmo você relatou esse caso dessa menina. Mas a gente está acabando, mas Romildo, eu queria perguntar para você o seguinte: sobre essas queimadas em Mogi, especificamente, que nós tivemos aí vários problemas, Parque Centenário, a gente observa assim na Serra vários pontos. E os animais, né? Também, isso aí você acha que não está relacionado ao agro, não está relacionado a essa situação aí que a gente está vendo no interior, mas parece que está havendo uma maior incidência nesse ano. O que justifica isso? Então, me parece que no caso de Mogi não é essa questão do agro, né? Tem a ver com o clima, está seco, né? Muito vento. Pode ser criminoso. Pode ser criminoso, pode ser o aparente inocente jogar uma pituca de cigarro, né? O aparente gesto inocente que pode provocar um incêndio. Porque a gente tem uma lei que não pode ter cinzeiro na rua. Agora tem uma. E do Iggs que Iggs propôs uma mudança, né? De ter, é um absurdo. Você é obrigado a jogar na rua e não num cinzeiro, né? Não estou defendendo fumante, gente. Imagina. Não mesmo. Faz mal, mata. Mas você não pode jogar na rua também, né? Pois é. Mas assim, eu não nem pela janela. Agora, eu acredito que no nosso caso aqui, a gente está sofrendo essas questões naturais do vento, naturais climáticas, mudança, secura, né? Difícil saber se tem alguma ação criminosa, né? Mas tem essas, como eu falei, essa questão de cigarro, de coisas que acabam gerando um incêndio, até mesmo um vidro, né? Até mesmo o vidro bater no sol pode gerar... Sim, pegar fogo, uma garrafa de vidro em cima de um mato seco... Vira uma lupa, né? Vira uma lupa e pode eventualmente virar um incêndio, um foco de incêndio.
A cidade está sofrendo com desmatamento? Ah, sim. Você acha sim. que está em que nível tá? Nós estamos perdendo muita área verde? Eu não tenho dados mais recentes, né? Mas a gente tem aí alguns avanços. Por exemplo, a APA da Serra do Itapetí é um avanço que eu ajudei a fazer isso, porque nossa serra só não é desmatada por causa do Maurício Najjar, né? O deputado Maurício Najjar, lá no ano de 1986, aprovou uma legislação pioneira de proteger a Serra do Itapetí, né? Essa legislação ficou velha no sentido de comparado com as novas legislações federais, e em 2018, se não me falha a memória, a gente conseguiu, e eu participei disso diretamente, aprovar, transformar a Serra do Itapetí numa área de proteção ambiental. Ela é uma APA hoje, né? Então a nossa serra está protegida, a lei do Maurício Najjar continua a vigorar, mas tem em cima dela uma APA. Então tem uma ação de fiscalização, tem uma ação de proteção, senão a gente estaria aqui vendo tudo ocupado, né? A nossa serra, que é fundamental para o clima de Mogi, para o ar que a gente respira, para a umidade do ar que a gente respira. Agora, ações de desmatamento têm ocorrido, né? A fiscalização, uma necessidade de aumentar a estrutura de fiscalização e, mais do que isso, modernizar, né? Não vai ser com viatura que a gente vai conseguir fiscalizar isso. Tem que usar imagem de satélite, tem que usar outras tecnologias, senão não tem como. Uma viatura não vai conseguir correr a região e fiscalizar tudo. Tem que ter uma vigilância constante, até porque é por conta dos loteamentos clandestinos, né? Sim. Aquela região Muita lá de Varinhas, né? Barroso, aquilo lá está aumentando Sim. Mas, ó, eu acho assim, nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso. Mas o poder público não faz nada? Não tem como então. conter? Eu acho que hoje tem outras tecnologias. Tem o drone, por exemplo, hoje. Sim. O drone foi tão eficiente lá para essa questão de fazer mapeamento aí de PTU, né? Pois Sim, como eu falei, satélite, drone, só com essas tecnologias a gente vai conseguir monitorar, porque é um território muito grande, não dá para fazer isso no chão, né? E aí você monitora, identificou, vai lá naquele ponto e aí sim faz uma ação policial de desmonte, com civilidade, né? Não é apontar arma, nem tirar morador de qualquer jeito, né? Tem que ter civilidade até com loteamento ilegal, né? Não é de qualquer jeito, tem que ser dentro de uma norma, de uma ação legal e civilizada, mas tem que tomar atitude de força, não pode deixar isso acontecer. Mas tem loteamentos de alto padrão, né? De alto não, mas de médio padrão, assim. Esse da Serra do Itapetí está licenciado, né? Esse não é um loteamento clandestino, esse foi licenciado, tem diferentes estratos, etapas, né? E a gente não pode esquecer que ali já era degradado por uma plantação de eucalipto. Então, onde está esse loteamento não era mais mata, era tudo eucalipto. Mas podia ter árvore ao invés de... Romildo, Mas, como é que mas você... aí é o dono do terreno que escolhe, né? Aí você tem um problema... que Eu sei. é uma bola de neve. Como é Por que tem um dono? Mas aí você está discutindo a questão da propriedade privada. Sim, eu estou querendo... Aí se eu fosse de direita, eu ia dizer que você virou comunista. Certo? Sim, como todo bom jornalista. Aí tem um problema da propriedade privada. Eu sei disso. Mas ali você tem o Ribeirão Butujuru, você tem... que precisa, você tem a mata em volta que tem que estar protegida. Esse ribeirão é o que está dentro? Tá dentro que atravessa condomínio? ali. Dentro do condomínio tem um rio também. Tem, é o Ribeirão Butujuru. E tem o Ribeirão Cruz do Século. Mas quando eu te falei sobre o condomínio, eu estou falando lá de Coatinha, de Barroso, tem umas chácaras maravilhosas. Tem. Com casas assim, sabe? Outro lugar que está rolando muito loteamento habitacional é na própria Mogi Bertioga, né? Nas Orquídeas também, né? Na Mogi Bertioga, ali no... o Orquídeas ainda... o Sul, ali naquela região, né? Romildo, como é que você vislumbra Mogi sustentável? Olha, Maria, é um desafio, né? Você que está fazendo... Né, eu acho que essa Mogi sustentável precisa pensar não só no meio ambiente em estrito senso, mas na questão econômica, né? Na geração de emprego para as pessoas, porque senão não tem sustentabilidade sem o social e o econômico. É um tripé, né? A gente precisa garantir a água, a Serra do Itapetí, a nossa qualidade de vida, mas isso tem que passar por geração de emprego, que falta para nós aqui
um projeto de geração de emprego para a cidade. Bons empregos, né? Não, bons empregos. Com empregos. remuneração Justa. O que vem é muito telemarketing. E a última grande empresa que veio para cá foi a GM. Pois é. E Nossa, quem faz trouxe tempo. foi o falecido Ângelo Albiero, Então, que vocês conheceram. Na época também. do Valdemar, hein? eu era Exato. jovem. Nossa, eu lembro da Eu era inauguração. jovem. Também Também era. É. Então, assim, pra ter uma ideia, foi a última grande Mas a gente empresa. conheceu. Né? A gente precisa ter um projeto de desenvolvimento econômico que repense nossa cidade. Né? A gente reintegrar aí, a gente tem universidade e não tem uma integração da universidade com o desenvolvimento de emprego no município, com geração de mão de obra. Hoje, para contratar pessoas é difícil. Eu contratei agora algumas pessoas, foi difícil para eu achar pessoas para trabalhar na minha empresa, entendeu? Com mínimo, com qualificação, então você não tem... E a mão de obra especializada também acaba indo para outras cidades, Sim, né? Principalmente sim. São Paulo, para trabalhar em busca de uma remuneração maior. Né? Então, essa Mogi sustentável tem que passar pela questão ambiental, mas também pela econômica e pela questão social. Ter saúde, ter educação, qualidade de vida. Nós precisamos de mais parques centenários, mais parques na cidade, para garantir espaços de convivência, Habitação, de cultura, né? habitação. Então, essa sustentabilidade é ampla, que faz parte aí de uma cidade... Talvez que precisa... incentivo ao ecoturismo também, porque talvez, né? Eu acho que- Numa ideia romântica de que as pessoas vão olhar aquela coisa linda do meio ambiente e falar, vamos proteger um pouquinho mais, né? O turismo e o ecoturismo em particular é importantíssimo para isso também, mas para gerar emprego e renda. Sim. Né? Porque, por exemplo, a nossa festa do Itapetí, nossa festa do Divino e a Serra do Itapetí são dois exemplos que a gente explora mal. Muito explora mal. no bom sentido da palavra. Aproveita mal aproveita esses mal. Muito mal recursos mesmo. de turismo cultural, de turismo ambiental. Né? A gente teria que pensar em como ter visitas Sim. do Divino o ano inteiro. Porque aí você poderia criar uma economia do Divino. Né? Mas, ó, De lembranças, de comida. Não tem um lugar aqui em Mogi. Eu sei porque um casal de amigos meus vieram do Egito. Eles são egípcios e queriam comprar um souvenir. Um souvenir. Pra Escrito levar. Mogi das Algo Cruzes. como é que criar essa identidade Sabrina, da cidade, onde eu né? compro? Eu não sei. Da festa do Divino tem a própria festa. tem a do Divino. tem mas festa o do Dom Divino. Divino. Mas que- não tem Mogi. uma estatuazinha Não. da Serra do Itapetí. nem aquele coraçãozinho imã de Mogi. geladeira. Não tem, né? Não tem. E a gente tem Assuntos tudo para para ser uma outra cidade outras- turística Sim. Porque aí efervescente. passa pela questão da identidade, do pertencimento Sim, do município, pois de é. gostar da cidade. Pois é. Né? E não tem, falta. Né? Ai, Romilda, a gente vai ter que terminar por aqui. Muito obrigada Fico pela triste. sua presença. Porque tem muita coisa Muito para conversar. assunto, mas a gente volta a conversar. Obrigada, Silvia. Obrigada, Maria. Obrigada. Lembrando a todos os espectadores que o Vanguarda acontece todas as quintas às 10 horas e que na semana que vem a gente dá início às sabatinas dos candidatos a prefeito e prefeita. E a gente começa com a candidata do Mobiliza, Sheila Mantovani, e o seu vice, Tenente Elmo. E- Bom, fala. Não, gente, 1º de setembro, né, aniversário de Mogi, vamos aniversário. deixar No os site. nossos parabéns, né, também à cidade. E lembrando também do lançamento do nosso site, Verdade, dia 1º. www.vanguardaautotieté.com.br. É o nosso presente para Mogi das Cruzes. É isso aí. Obrigada, Romildo, mais uma vez e até mais.